Olá, eu sou seu amigo Jesus. Vamos hoje para mais uma reunião entre você, eu e Jesus. Eu gostaria hoje de falar sobre as dracmas perdidas, que também é conhecido como a moeda perdida. Mas antes, temos que falar os nomes do Senhor e suas finalidades. Deus cuida do seu povo quando ele sofre. O nome desse Deus é Yahvé. O Senhor está presente e acessível perto dos que invocam por livramento, perdão e orientação. Deus adverte, mas no final julgará aqueles que perseguem seu povo. O nome desse Deus se chama Jeová Tsidkenu. O Senhor é a nossa justiça. Deus dará vitória ao seu povo. O nome desse Deus se chama Jeová Roi. O Senhor é nosso pastor. No capítulo 10 do livro de João, no versículo 10 ao 11, diz assim: O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Em toda a Bíblia nunca houve um relato sequer que Deus perdeu alguma batalha. É só ter fé e o mundo espiritual começará a se movimentar. O nome desse Deus se chama Jeová Sabaote, o Senhor dos Exércitos. O fiel povo de Deus herdará o seu reino em sua totalidade. O nome desse Deus se chama Jeová Makdesh, o Senhor que santifica e nos torna santos. Será desta forma que poderemos herdar o reino dos céus. Introdução social. Sabemos que nos dias de hoje todo cuidado é pouco. As preocupações são várias dentro de uma família. Chegamos ao ponto de desistir dos nossos objetivos como uma forma de se proteger. Quando o assunto é sobre filho, é aí que é gerado em nossos corações o receio devido às redes sociais, às séries que incentivam jovens a praticar atos hediondos. Eu tenho agora um segredo para você. É um segredo que todo mundo sabe, mas eu vou colocar de forma que seja feita na sua vida uma mudança. A resposta bíblica seria seguir o Evangelho de Cristo. Irei agora repassar para vocês alguns atos que nós devemos fazer, que com certeza o Senhor estará nos protegendo, a nós e a nossa família. A resposta seria seguir o Evangelho de Cristo, confiar em Deus, obedecer ao Senhor no tempo dele esperançoso, dobrar o joelho e fazer a sua oração, o seu clamor, e ler sempre a palavra de Deus, e buscar fazer isso para quem tem família, fazer isso tudo na família, e quem não tem pode fazer no teu escritório secreto, que Deus também irá ouvir as suas súplicas. Para aqueles que têm o coração verdadeiramente arrependido, esta é a primeira condição que Deus dá a nós seres humanos. Devemos ser obedientes, devemos confiar no Senhor, devemos esperar o tempo dele e não ficar murmurando, reclamando. Devemos sempre dobrar o joelho quando nós somos atacados e devemos sempre fazer a oração de joelho e ler sempre a palavra de Deus. Iremos agora falar a mensagem muito importante da Bíblia, que é as dracmas perdidas. O autor do livro de Lucas, capítulo 15, versículo 8 ao 10. Dracma ou moeda perdida. No capítulo 15 do livro de Lucas, do versículo 8 ao 10, diz assim: Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perde uma dracma? Não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar. E achando a moeda, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: Alegre-se comigo, porque já achei a moeda perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus, por um pecador que se arrepende. Nesta passagem,
ela aponta para algo de valor. A ovelha era valiosa, a dracma era de valor. Resumindo, as duas são semelhantes a uma alma perdida. Apenas a candeia, a luz do Evangelho, que é Jesus Cristo, e Ele crucificado, pode achar a alma perdida. Devemos entender que nós não encontramos Cristo, foi Ele que nos encontrou. O versículo é muito importante, muito semelhante ao 7, mas algo a mais. Ele nos leva ao próprio Deus, colocando ainda mais ênfase no significado da salvação de uma alma perdida. Deus dá sua garantia a nosso favor para os corações verdadeiramente arrependidos. Em Salmos 91, do versículo 1 ao 4, diz assim: aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza. Ó meu Deus, em quem eu confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e sob suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Olha que tremendo! Em apenas um livro da Bíblia, em 4 versículos, veja a promessa de Deus para a nossa vida. Cuidado com o que falamos. No livro de Mateus, capítulo 15, do versículo 10 ao 11, diz assim: Jesus chamou para si uma multidão e disse: ouçam e entendam, o que entra pela boca não torna o homem impuro, mas o que sai de sua boca, isto irá nos tornar impuro. Um Deus de aliança. Com o rei Davi, Salmos 89, do versículo 3 ao 4. Fiz uma aliança com o meu escolhido e jurei ao meu servo, dizendo: Davi, a tua semente estabelecerei para sempre, e edificarei o teu trono de geração em geração. Com Abraão, o pai de multidões. Está no capítulo 17 do livro de Gênesis, versículo 7. Deus, um Deus de aliança. Com o rei Davi, Salmos 89, do versículo 3 ao 4. Fiz uma aliança com o meu escolhido e jurei ao meu servo, dizendo: Davi, a tua semente estabelecerei para sempre, edificarei o teu trono de geração em geração. Com Abraão, o pai de multidões. No livro de Gênesis, capítulo 17, versículo 7, diz assim: estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência depois de ti, em suas gerações, por aliança perpétua, para ser a ti por Deus, e a tua descendência depois de ti. O que é a fé? Como obter e usar? Em Hebreus 11, capítulo 11, versículo 1, diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. A fé é o princípio fundamental para todo ser vivente possa ter acesso ao Espírito Santo e suas maravilhas. E a fé vem do ouvir, ler, de ser obediente à palavra de Deus. Devemos estar muito atentos a esta definição de fé, pois será exclusivamente através dela que conseguiremos nossa salvação, e também de obtermos os frutos do Espírito, livramentos, curas, intercessões, libertações, tudo isso através da fé. O poder e a ajuda do Espírito Santo. No livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 16, diz assim: por isso digo, vivam pelo Espírito, de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Da mesma maneira, também o Espírito Santo ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém.
Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. No livro de João, capítulo 16, versículo 8, diz assim: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Irei agora te apresentar os frutos do Espírito, que fica no livro de Gálatas, capítulo 5, do versículo 22 ao 23, e diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. As obras da carne são os atos praticados pelo pecador. No livro de Gálatas, capítulo 5, do versículo 19 ao 21, diz assim: ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. E eu advirto, como antes já os adverti, os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Obras da carne versus os frutos do Espírito. Segundo a carne significa agirmos segundo nossa própria força, que não faz parte da ordem estabelecida por Deus. E assim não conseguiremos viver uma vida cristã vitoriosa. Quando cita nesta passagem pelo Espírito, significa que somente o Espírito Santo pode fazer, e não devemos nunca esquecer que o Espírito Santo trabalha total e completamente dentro dos limites da cruz e de Cristo. E isso significa que devemos sempre fazer da cruz o objeto de nossa fé e dando a Ele condição de operar. O poder da oração. No livro de Romanos, capítulo 12, versículo 12, diz assim: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Em Lucas, capítulo 21, versículo 36, diz assim: estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo que está para acontecer e estar de pé diante do Filho do Homem. Jesus nos deixa dois grandes mandamentos. Ele se encontra em Mateus, capítulo 22, do versículo 37 a 39. Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. O segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. A paz que Cristo deixou. No livro de João, capítulo 14, do versículo 26 ao 27, diz assim: mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará todas as coisas e fará lembrar tudo o que eu disse. Deixo a paz, a minha paz lhe dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. A paz que Cristo nos deixa é sem dúvida uma paz diferente da do mundo. Essa paz demonstra uma paz em meio a guerras, uma paz de domínio próprio, quando somos provados, uma paz junto à mansidão, uma paz no perdão, uma paz em meio às tribulações, uma paz familiar. Essa é a paz que só aquele que crê na cruz e no que Jesus fez nela por nós pode ter. A cruz e Cristo. Hoje só é possível obtermos respostas de Deus ou até mesmo enfrentar tribulações já com vitória garantida quando depositamos toda a nossa fé em Cristo e no que Ele fez por nós na cruz, na qual, para nos justificar, Jesus pagou um alto preço com seu sangue carmesim, nos lavando de todos os nossos pecados. O nome desse Deus se chama Tsidkenu, o Senhor é nossa justiça. E Cristo, que é a fonte de onde obtemos o perdão das feridas de nossas almas e a restauração por completa de todas as áreas de nossas vidas para os corações verdadeiramente arrependidos. O nome desse Deus se chama Yahvé,
o Deus que está presente e acessível, perto dos que o invocam por livramento, perdão e orientação. Um ponto de fé e de esperança para a sua vida. Salmo 121. Elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormirá aquele que te guarda. É certo que não dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra e a tua direita. De dia não molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. A importância do ID. No livro de Marcos, no capítulo 16, do versículo 15 ao 16, diz assim: E disse Jesus: Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Neste capítulo de 2 Timóteo, Paulo encoraja aos cristãos sobre a oportunidade de pregar em qualquer ocasião, ou seja, oportuna ou inoportuna. Em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2 diz assim: Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorta com toda paciência e doutrina. Entendimento eclesiástico para que a nossa fé não morra. Apesar de muitas das vezes no templo praticarmos o ato da boa vizinhança e querermos agradar ao pastor, ao padre ou outro tipo de liderança, temos que ter a convicção que o cordão umbilical deve estar somente ligado na cruz e no que Jesus fez nela por nós. Muitos cristãos se perderam no meio da caminhada por causas que certamente Deus não foi e nunca será ocupado. As pessoas se baseiam nos pecados dos homens que já têm a sua tendência pecaminosa e praticam seus pecados ocultos, onde Deus não coabita em meio desta situação. Igreja é um lugar de vários degraus, onde cada um com sua fé e sua obediência ao Senhor se mantém no caminho da fé e da salvação e avançam degrau por degrau, ao chegar ao ponto do Espírito Santo nos purificar e nos santificar. Então não devemos nos decepcionar e nem permitir que isto nos afaste do amor de Cristo. Antes de orar, eu gostaria de te convidar a fazer um voto de fé em 4 etapas. E veremos como Deus nos ama e é misericordioso. Na primeira, devemos sempre confiar em Deus no que fará ou no que pode fazer. Isso se chama fé, e é através dela que poderemos ser salvos. Na segunda etapa, nosso Deus é um Deus extremamente ciumento. Não pode haver idolatria. Ela pode acontecer de várias formas diferentes. Pelo simples fato de ficarmos o dia inteiro em redes sociais e não sabermos administrar o tempo para Deus, é um exemplo, entre outros, de idolatria. Na terceira etapa, devemos aceitar a conversão, onde o velho homem morrerá e nasceremos como filhos de Deus, através do batismo, e o nosso nome estará escrito no livro da vida, de onde prestaremos contas no dia do juízo final. Então agora, o pecado não habita mais em nós, e sim no Espírito Santo. E já sabendo que temos a tendência à natureza pecaminosa, devemos ir para o joelho dobrado e pedir perdão ao Senhor. Sabemos que o início pode parecer difícil, mas a perseverar e começarmos a ter experiências com Deus, te garanto que nunca mais nos afastaremos do caminho do Senhor. A quarta etapa é muito importante, é a importância de jejuar. E ela pode ser de diversas formas diferentes, não apenas ficar um dia sem comer, porque entendemos que muitas pessoas, por questões de saúde, não podem assumir este tipo de compromisso. Mas podemos, por exemplo, ficar sem acessar redes sociais,
deixar de fazer algo que gostamos. Isso também é uma forma de jejuar. O porquê de jejuar? No livro de Marcos, no capítulo 9, do versículo 25 e 29, diz assim: quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito mudo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. O espírito gritou, o agitou violentamente e saiu. O menino ficou como morto, a ponto de muitos dizerem: ele morreu. Mas Jesus o tomou pela mão, o levantou e ele ficou em pé. Depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Quero agora orar pela sua vida. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos e coloque sua mão no seu coração. Permita que o Espírito Santo possa sondar o teu coração para ele saber as suas necessidades, para ele poder te dar livramento, paz, se sentir feliz. Pai amado, Pai querido, o Senhor me chamou e aqui estou entregando essa palavra. Essa palavra, meu Pai, que cura e liberta, meu Deus, é através de Ti, Senhor. Oh, meu Pai eterno, meu Pai amado, meu Pai querido. Oh, meu Deus, Pai amado, Pai querido. Meu Deus, Senhor. Cura essas pessoas, Deus, por favor. Espírito Santo, intercede por nós. Vai sondar, Senhor. Transforma essas pessoas, Deus. Não deixa essa palavra voltar vazia, Senhor. Deus amado, Deus querido, eu te agradeço pela sua família maravilhosa que está cedendo a sua casa, meu Pai. E cada vez mais almas têm te encontrado, Senhor. E até aqui eu paro e agradeço no forte nome de Jesus. Amém.